Pronto aí, pessoal. Então, na última aula eu passei em trabalho, vai substituir o teste, né? Foram 10 questões, cada questão valendo um ponto, sobre filosofia medieval. Vamos juntos responder, porque vai ser a mesma matéria que vai cair na trimestral. Beleza? Então, qual que é a primeira pergunta? Foi influenciado por diversas correntes filosóficas. Santo Agostinho foi influenciado por diversas correntes filosóficas, né? Desenvolveu mais ideias sobre o cristianismo. Foi influenciado pelo ceticismo, que duvidava de tudo. Ele foi influenciado pelo dualismo, pelo maniqueísmo, que era uma filosofia que defendia que existem dois princípios que regem o universo, o bem e o mal. O que mais? Falar com relação à mesma. Não. Qual delas teve maior impacto? Qual delas teve maior influência e impacto sobre o pensamento de Santo Agostinho? Principalmente o pensamento filosófico teológico cristão. Então foi o platonismo e o neoplatonismo, né? O filósofo Platão, filósofo grego antigo, e o neoplatonismo de Plotino. Foram essas duas correntes filosóficas que mais influenciaram Santo Agostinho. De Platão ele vai pegar a perspectiva dualista, separando o mundo em mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível de Platão é um mundo de ilusão, de aparência, de sombras. Para Agostinho é esse mundo nosso aqui, que é o mundo dominado pelo pecado, pelo mal. E o mundo das ideias é o mundo perfeito para Platão. Para Santo Agostinho, o mundo das ideias é o céu. É o mundo onde habita Deus e os anjos. E os santos, ou seja, aqueles que depois da morte serão salvos. Ou depois do julgamento irão para o céu habitar lá com Deus. Né? Ele pega essa perspectiva principalmente. Mas não só, na questão do conhecimento também, ele vai se inspirar um pouco. Ele não vai na mesma perspectiva de Platão, da reminiscência, ou seja, de que conhecer é recordar o que você já sabia de vidas passadas, mas o conhecimento para ele é iluminação. Nós só conhecemos graças à luz de Deus. É Deus que ilumina nossa mente e permite a nós conhecermos as coisas. Próxima questão. Em sua obra, Santo Agostinho discute o problema do mal. O problema do mal. O problema do mal é um problema teológico sério, né? Por que o problema do mal é um problema sério teologicamente? Porque se Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom, de onde vem o mal? A explicação religiosa comum é infantil e filosoficamente inconsistente. O mal só existe porque existe o bem. Então, eles Porque a explicação geralmente do mal é que quem fez o mal foi o demônio. Satanás, Lúcifer, o capiroto, o cautivo. Essa é a explicação, mas isso é inconsistente. Por quê? Porque só Deus é criador. O que é ser criador? É fazer as coisas a partir do nada. Então só Ele tem o poder de tirar as coisas do nada e fazê-las ter uma realidade ontológica, ou seja, se tornar um ser, passar a existir. Então o demônio, Lúcifer, Satanás, como criatura, ele não tem o poder de criar. Se ele não tem o poder de criar, não tem como ele ter criado o mal. O poder de criar é somente de Deus. Então de onde vem o mal? Das escolhas. Então, nós somos criaturas. Nós escolhemos aquilo que já existe. Se já existe, é porque alguém fez aquilo que já existe. E quem fez Foi Deus. essa coisa aqui? Foi Deus que fez o mal? Se a Se gente admitir que Deus que fez o mal, nós vamos admitir também que Deus é mal. Não é mal. Tem como explicar isso? Não tem. Como não? Logicamente não. Assim, o mal foi construído dentro de si mesmo, né? Foi construído, né? Pois é, mas não tem como as criaturas criarem. Criar
As criaturas, elas escolhem diante de possibilidades já existentes. Lúcifer, ao escolher o mal, ou seja, rebelar-se contra Deus, ele escolheu algo que já existia, uma possibilidade que já existia, ou seja, uma realidade que já o precedia, já existia antes dele. Então quem fez o mal? O ser humano, ao escolher o mal, ele escolhe algo também que já existe, que já o precede. Santo Agostinho tenta resolver isso de que maneira? Para Santo Agostinho, o mal, ele não existe em si. Porque se o mal existir em si, nós vamos ter que atribuir o mal a Deus. O que nós chamamos de mal nada mais é do que a ausência de bem. É como a luz e a escuridão. A escuridão não existe em si, a escuridão é a ausência de luz. O mal não existe em si, porque se você admitir que o mal existe em si, você tem que admitir que Deus que fez o mal. Então, para ele, o mal não existe em si. O que nós chamamos de mal nada mais é do que a ausência de bem. Porque sem o bem não existiria o mal. Porque lá no Gênesis está que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Ao olhar para a sua criação, ele viu que tudo que ele tinha feito era bom. Então, se tudo que ele faz é bom, não podemos admitir que Deus é a origem do mal. Se Deus é amor, se Deus é o bem, não podemos admitir que então, o mal não existe em si, o mal nada mais é do que uma ausência de bem. Essa é a explicação de Santo Agostinho, o problema do mal. Tem sentido, né? A ausência do bem. O problema continua, na verdade, né? Continuou, porque essa explicação não é completamente satisfatória. Inclusive, até hoje a discussão no campo da teologia sobre isso. Existe um mal moral, né? Nós escolhemos coisas ruins, inclusive os mandamentos versam sobre isso. O poder da escolha, né? Então, mas isso precede. Traz Todas essas escolhas já nos são apresentadas. Ou seja, já existia antes de nós. Se existia antes de nós, quem as fez? O problema continua, né? Não foi resolvido. Santo Agostinho gostava de apelar para o mistério, claro. Mas nesse caso aqui ele tenta responder de forma lógica, mesmo dando B.O. Próxima questão. Na filosofia medieval, a questão dos universos é discussão. Questão dos universais. O que é um universal? É uma ideia geral. E aí eles vão refletir na questão dos universais. Qual que é a relação dessa ideia geral, ou seja, das palavras, com as coisas? A ideia geral, a palavra, é a coisa. É só um conceito mental para distinguir as coisas? Ou é só um nome que nós inventamos para diferenciar as coisas? A palavra mesa. Essa ideia geral, ela existe independentemente da coisa. Se todas as mesas aparecerem a palavra mesa, essa ideia mesa continua existindo. Se todos os seres humanos morrerem, a ideia de mesa continua existindo. Porque quem deu o nome para mim foi o ser humano. Depende, né? Se você pensar como Agostinho, para ele, Deus antes de criar todas as coisas, ele pensou em tudo aquilo que ele ia criar. Então, as ideias de tudo que existe, existiu primeiro na mente de Deus. Então, na mente de Deus continuará sempre existindo, porque Deus é eterno. Perspectiva de Santo Agostinho. E um pouco de Tomás de Aquino também, porque ele é um realista moderado. Tem uma outra perspectiva, que é a de Pedro Abelard, e que Tomás de Aquino também concorda, que é um conceito mental. Quando eu vejo uma mesa, eu abstraio a ideia de mesa e essa ideia passa a habitar a minha mente. Então é um conceito mental. Então, qual é a relação entre a palavra e a coisa? Na verdade, a palavra é uma abstração que habita a minha mente. Já para Guilherme de Ockham, que é um que a gente vai ver daqui a pouco,
A palavra mesa é só um nome para diferenciar as coisas, para diferenciar a mesa de cadeira. São nomes que nós inventamos, tanto que tem outros nomes. Em inglês, como é que chama a mesa? Table. É o quê? Se for pegar outra língua, tem outro nome. Em cada língua tem um nome diferente. Então, as palavras não têm relação nenhuma com as coisas. São 3 perspectivas diferentes aí em relação à questão Então, dos Deus universais. deu sabedoria, inteligência para o ser humano. São perspectivas diferentes, algumas delas religiosas, como o idealismo ou o realismo são perspectivas religiosas. O conceitualismo e o nominalismo são perspectivas mais empíricas, baseadas na experiência, não baseadas em Deus ou no mundo externo a isso aqui. Próxima questão. Para tomar aqui uma relação entre fé e razão é melhor escrita. Razão e fé. Que tipo é isso? É um trabalho. Será que a razão e a fé são inimigas? Será que a razão existe para questionar a fé? Será que a fé é aquilo que acreditamos contra toda e qualquer razão? Já se bugou, né? Esse é um questionamento da Idade Média. Para alguns filósofos é impossível conciliar razão e fé. Porque a fé trata de coisas que a razão não pode compreender. A fé é aquilo que você acredita e aquilo que você sente. A razão. Para outros, a fé não passa de uma ilusão. Tudo tem que ser explicado pela razão. A fé é pura fantasia. Tem essa briga aí. Para Tomás de Aquino, razão e fé são complementares. Uma ajuda a outra. Ratio antila fide, ou seja, a razão é uma serva da fé. Ela ajuda a gente a compreender aquilo que a gente acredita. Então é possível compreender a Deus, é possível compreender a teologia, o estudo de Deus, da religião, através da razão. É como se fosse. Claro que a razão sozinha não consegue explicar tudo, ela precisa do auxílio da fé. Porque a fé transcende a razão e vai além, nos fazendo vislumbrar o mundo de Deus, né? A realidade divina. É como se fosse cabeça e o coração. Sem eles não funciona, porque eles trabalham juntos. Tem gente que também aí já muda a perspectiva, mas enxerga as duas coisas como distintas. Coração é o sentimento, cabeça é o racional. Por exemplo, A fé é um fé sentimento. é o coração, vamos ver, fé. Ele sente tudo pelo coração. Tem um filósofo, mas ele é Razão moderno, não tem na está na Idade Média, chamado Pascal. Ele diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, a lógica e a perspectiva dos sentimentos não é a mesma lógica da razão. Hoje em dia, os neurocientistas, a ciência mais avançada, está mostrando que não são duas coisas distintas, pelo contrário. Razão e sentimento são duas características, duas expressões, não de coisas totalmente separadas, mas do nosso próprio cérebro. Nosso cérebro tem emoções, nosso cérebro tem razão. Está tudo no cérebro, na verdade. Não está em duas coisas distintas. O nosso cérebro que processa tudo isso, os nossos sentimentos, e a gente às vezes acha que são contraditórios, mas é porque o nosso cérebro ele é contraditório. Ele tem duas formas de funcionar, uma rápida e outra devagar. A rápida geralmente é impulsiva pelos sentimentos, a devagar ela vai pela razão. Historicamente, A razão seria tipo a intuição, ou a fé e a intuição? a fé é uma espécie de intuição, uma espécie de sentimento, né? Que nos ajuda a agir de forma rápida. Um reflexo rápido foi importante no processo evolutivo. Por exemplo, você vê isso um leão. Você não podia parar para pensar se ele era um possível predador ou não. Será que ele era do bem ou do mal? Não dava para pensar, você tinha que agir rápido. Então, agir rápido, de forma intuitiva, sentimental, porque o sentimento ao ver o leão vai ser o de medo, o primeiro, vai ser básico. Então,
evolutivamente foi importante. Mas não só essa foi importante, a razão também foi importante, que é a forma de pensar devagar. É aquela onde você raciocina para poder resolver problemas mais complexos. Como, por exemplo, desviar um curso de um rio, ou captar água do rio, ou construir construções, tudo isso são formas de resolução de problemas mais complexos. Em vez de ficar morando em cavernas, vamos construir nossas próprias habitações, vamos morar próximos aos rios, vamos dar um jeito de captar essa água do rio, para a gente poder abastecer a nossa habitação, e assim por diante. Isso aí já é mais raciocinado, não é intuitivo, não é sentimental, não é a forma de funcionar rápido. Em algumas circunstâncias, pensar rápido é fundamental, em outras é problemático. Você se safar de perigos, beleza. Mas em outras, se pensar rápido, você vai ser enganado, você vai ser iludido, você vai se ferrar. Então, tem um estudioso de economia comportamental chamado Daniel Kahneman que vai falar sobre isso. Próxima questão. Qual plano medieval é conhecido por afirmar que a verdade é a conformidade do intelecto com a realidade? A verdade é a conformidade do intelecto com a realidade. É o Tomás de Aquino. O que quer dizer isso? A verdade é a correspondência entre aquilo que nós pensamos e aquilo que está na realidade. Se o que você pensa está de acordo com o que está na realidade, é porque isso é verdade. Agora, se o que você pensa não corresponde àquilo que está na realidade, ou se aquilo que está na realidade não corresponde ao que você pensa, aí não é verdade. Então tem que ter uma correspondência entre o nosso intelecto, entre a nossa mente e as coisas. Pessoal, Não adianta nada você achar que uma coisa é verdade, mas aquilo que você acha que é verdade não tem correspondência na realidade. Na realidade não se confirma aquela ideia que está na sua cabeça. Agora, quando corresponde, aí nós temos a verdade. Próxima questão. Tanto Agostinho defende a existência de um modelo. Oi? Santo Agostinho defende a existência de um Deus imutável e eterno. Para ele, onde se encontra o tempo? O tempo existe somente na alma humana. O que nós chamamos de tempo é uma percepção de nós, seres humanos, enquanto seres temporais. Por exemplo, Deus não está submetido ao tempo porque Deus é eterno. Deus é o criador do tempo. Mas o tempo só existe na nossa alma, porque somos só nós, seres humanos, que conseguimos medir o tempo e separar o tempo em passado, presente e futuro. Santo Agostinho vai dizer que só existe um tempo, que é o presente. O que nós chamamos passado nada mais é do que memória. O futuro ainda vai acontecer. O passado é memória que a gente lembra no presente. O presente é aquilo que a gente está vivenciando agora. O futuro é aquilo que nós esperamos do que há de vir. Mas nós esperamos agora no presente. No caso aqui é pretérito. Então nós experimentamos o tempo, só nós, a nossa alma, mas sempre no presente. Quando nós experimentamos o passado, nós experimentamos o passado graças à memória. Memória é a lembrança daquilo que passou, mas nós só lembramos agora, não só o presente. O presente é isso que a gente está vencendo agora. O futuro é expectativa, é esperança. O futuro não existe ainda. O futuro nem aconteceu. Mas existe na nossa cabeça enquanto esperança daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Então, todo o tempo, ou toda a experiência do tempo, se dá na alma humana no presente. Aí tem o presente do passado, que é a memória, tem o presente do presente, que é isso que está acontecendo, e o presente do futuro, que é a expectativa, a esperança. Próxima questão. A teologia da analogia de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai falar de analogia. Para falarmos de Deus, nós só podemos falar através de analogias. O que significa isso? Não tem como eu dizer o que Deus é com a linguagem humana, porque a linguagem humana ela é limitada.
Não tem, na verdade, as palavras que eu uso para descrever ou para explicar Deus são palavras precárias. Jamais conseguem dar conta do que Deus é de fato. Então, toda tentativa de definição de Deus é só uma aproximação. A analogia é isso. Você tentar aproximar, destacar as similaridades. Ou adivinhação. Adivinhação não dá para adivinhar o que Deus é. Tentando. Você tenta aproximar alguma definição, estabelecer alguma similaridade, alguma coisa que parece, mas não é igual, porque Deus extrapola qualquer proximidade com a gente. Então só dá para falar de Deus através de analogias, ou seja, de explicações similares ou tentativas de aproximação. Nunca, nenhuma definição de Deus vai dar conta de tudo aquilo que Deus é. Porque Deus está muito além do que a nossa linguagem, o nosso entendimento pode conceber. Próxima questão. Santo Agostinho, ao abordar a origem do conhecimento, argumenta que o ser humano conhece a ideia de que forma? Como é que nós conhecemos segundo Santo Agostinho? Fala Agostinho, eu lembro daquele personagem lá da Globo. Através da iluminação. E quem ilumina nossa mente e nos permite conhecer as coisas? Deus. Porque Deus é a fonte de toda luz. Deus é a luz suprema. Próxima questão. A prova cosmológica para a existência de Deus, defendida por Tomás de Aquino, se baseia na ideia de quê? A ideia de causalidade. O que é a causalidade? Causa e efeito. Tudo que existe tem uma causa. Então, se o universo existe, ele precisa de uma causa. Qual é a causa do universo? Ou do cosmos, por isso prova cosmológica. O universo não pode ter causado a si mesmo. Diz que foi com o nome daquele. Tudo que existe tem uma causa ou tem uma origem. Então, qual seria a origem do universo? É uma resposta bem problemática que você poderia estendê-la, né? Porque você fala, o universo, ele existe, portanto ele tem uma causa, Deus. Mas ele também, e Deus? Qual que é a causa de Deus? Quem causou? Aí eles tentam responder o seguinte, não, mas Deus não tem causa porque ele não tem início nem fim. Ele é eterno, sempre existiu. Agora, tudo que é temporal tem início, meio e fim. E tem uma origem, um início. Quem iniciou o universo? Para eles. Para Tomás de Aquino, que é quem vai defender essa teoria cosmológica, é Deus. Próxima questão? Para terminar? Vamos lá. A questão do universo, qual? Questão dos universais. Na questão dos universais, qual filósofo medieval é mais associado ao princípio nominalista, que nega a existência dos universais como na mente humana? É o Guilherme de Ockham. Ele é o responsável ou vai ser o principal teórico do nominalismo. Vai dizer que a relação entre as palavras e as coisas é só de nome. Mesa é só um nome, cadeira é só um nome. Esses nomes mudam. O nome não tem nada a ver com a coisa. O nome não tem relação nenhuma com a coisa. O nome é uma invenção humana para poder distinguir as coisas. Beleza? Esse aqui é um filósofo, professor? Oi? Já morreu? Já morreu esse aqui, né? Todos, da Idade Média, eles. Ah, creio.
bastante. Esse filósofo aí, ele